estamos aqui para mais um episódio do podcast Pod Pemba, um podcast idealizado pelo coletivo Que Querer através da Rádio Sensg, uma iniciativa do Centro Espírita Nossa Senhora da Guia, o nosso Quilombo de Vovó Maria Conga. Esse projeto foi feito graças aos recursos da Lei Paulo Gustavo. Quem foi muito didático em compartilhar esse conhecimento comigo e trazer foi o Pai Cid, inclusive, no bate-papo que a gente teve. Então, assim, se eu parar e pensar, é muita coisa acontecendo. Eu não sei para onde para que rumo que a prosa está indo, mas a gente vai falar sobre as plantas. É porque eu gosto pra caramba. Eu queria falar sobre. Porque o que acontece? Uma das coisas assim que me chamou a atenção dentro da minha caminhada, até quando eu fui buscar participar de alguns rituais, dentro do Santo Daime, né? Eu te falei, tinha ali contato com a pagelança, foi um momento que eu estava. Não que o ritual, não que a manifestação daquela fé ali esteja algum problema. O problema era a minha condição, o meu estado naquele momento. Então, o problema era eu. E eu estava ali naquele momento da minha vida que qualquer coisa que acontecesse ia dar problema. Mas eu entendi que eu tinha uma necessidade de aprender aquilo ali. Aprender processos de cura que não era aquele processo de cura formatado pela medicina ocidental. Porque trabalhando 14 anos um bombeiro, né? A gente estava conversando, eu falei que eu comecei a estudar, me envolver com a área da saúde em 2005. Então, vão ser quase 20 anos. 20 anos eu envolvido com isso. E eu vi assim, funciona. Essa medicina funciona? Com certeza. Eu não vou de maneira nenhuma desqualificar ela. Mas percebi que era um mercado onde ela priorizava, por conta do capitalismo, muito mais a manutenção da doença do que promover saúde. Então você ia no médico, e aí você ia ali, tomava um remédio, eu sou hipertenso. O médico ele não vai resolver a sua hipertensão. Ele vai te dar uma medicação que vai controlar aquela doença e você vai manutenir aquela doença durante a sua vida toda. E aquilo me incomodava. Isso é um exemplo, né? Falando, será que existe um processo de cura que realmente faça com que as pessoas, sabe, fiquem. E aquela ideia também, como que isso é caro? Será que a maioria da população tem acesso? Não tem. Então eu trabalhei, assim, teve uma época da minha vida que eu trabalhava no bombeiro em Nova Iguaçu. E a gente socorria a vítima lá e levava para o hospital de referência, que era o Hospital da Posse. Cara, era um caos aquilo ali. Tipo assim, dava dó de deixar a vítima naquele hospital sabendo que, cara, que esse cara vai morrer no corredor. Então isso eu vi. Isso me incomodava. Como que essa população vai ter acesso a uma terapia, a um tratamento, se não tem como pagar por isso? E aí eu comecei a conhecer o que acontece aqui no terreiro. É, processo de cura, pessoas sendo curadas espiritualmente, fisicamente, através da manipulação de planta. Eu vejo assim, que às vezes você usar uma medicação é um tratamento rápido e caro, funciona. Aqui você vai ter um tratamento, talvez gratuito, talvez demore um tempo, porque vai interferir na sua mudança de comportamento. Então, o processo de cura que eu experimentei aqui não foi só usar uma medicação, foi expandir a minha consciência, despertar essa consciência para uma forma de viver que não seria prejudicial. Você está entendendo essa ideia? Então, assim, a gente. E aí você começa a interagir com esse conhecimento ancestral, né? Povos que tinham esse conhecimento há 5, 6 mil anos atrás e que ali manipulavam elementos da natureza, manipulavam plantas, manipulavam todos os elementos e faziam com que pessoas eram curadas. O curandeiro lá, né?
o pajé de um povo originário. Então, a nega véia que dentro do cativeiro ali, naquele momento ali, curava. Curava ali o maluco dela com planta. Eu não tinha recurso. E às vezes curava até o senhor de engenho, com aquele conhecimento que ela trazia. Eu falei, cara, como é que é isso daí? Como é que eu aprendo isso daí? E tinha tudo assim, isso aí fazia parte da minha ancestralidade. Porque, como eu contei no começo, eu só estou vivo porque fizeram uma macumba no terreiro quando minha mãe estava grávida de mim. Olha como é que isso era forte dentro de mim. E eu sentia esse chamado, eu precisava aprender, eu precisava entender, eu precisava, cara, colocar isso para fora. Eu tinha que, assim, eu fiquei fascinado com isso. E aí, quando eu chego no terreiro, eu tenho a oportunidade de aprender tudo isso. Aprendi com o mais velho, aprendi com as entidades. Então, assim, é, eu vou falar que teve um momento que eu estava lá, o psiquiatra do bombeiro falou assim: "Ó, você precisa tomar uma medicação tal." Só que aquela medicação arrebentava com a minha vida. Cara, mais me fazia mal do que bem. E aí um dia que no terreiro eu falei, cara, esse negócio está fazendo mal para mim, isso aqui não vai me ajudar. E aí vem o seu Zé do Morro, me chama no canto e fala, ó, você vai pegar a planta tal, a planta tal, a planta tal. Você vai pegar cachaça, vai pegar mel, vai pegar água da moringa da avó, você vai fazer uma mistura, uma garrafada, e você vai tomar. Eu falei, tá, beleza. Só que eu sou curioso, eu quero assim, eu tenho, talvez sou devoto de São Tomé, né? Tenho que ver para crer. Aí eu, não que eu desmerecesse o conhecimento, a ciência daquele mestre da Jurema. Ele me passou a ciência ali. Mas eu falei, vamos ver qual é isso aqui. Eu fui pesquisar as plantas. E uma das plantas que eu, que eu encontrei na pesquisa é a nossa famosa jureminha, que tem aqui, ó, no nosso quintal. Ela cientificamente chama Luísa Gratíssima. E eu falei, quem é Jureminha? Fui lá ver. Aí achei a Luísa Gratíssima, Alfazema de Caboclo, enfim, vários nomes, né? É muito legal você falar o nome científico também, porque às vezes o pessoal aí de casa que está assistindo conhece por outro nome. E isso aí tem essa particularidade. E aí, quando eu comecei a pesquisar, eu fui encontrar uma tese de doutorado de 2010 da Universidade Federal de Santa Catarina, utilizando essa planta para poder desenvolver um medicamento para depressão. Eu falei, cara, pô, eu tenho essa cura, eu tenho esse remédio, eu tenho essa medicina aqui no quintal do terreiro. Me foi passado pelo seu Zé do Morro, o mestre da Jurema, que sabia manipular tudo aquilo ali, fazer uma garrafada e me curar. E às vezes, talvez quem está do lado de lá pensa, mas às vezes o médico pesquisou. Eu ia falar isso agora. É, né? Pode falar para o médico pesquisou. A gente que conhece um médium que incorporava o seu Zé do Morro, assim, um homem humilde, de coração enorme. Assim, uma das pessoas que, cara, quanto carinho, quanta admiração eu tenho por aquele moleque. Mas que é simples, que ele não tem acesso a essa informação. Ele não tem condição de pegar, não tem condição de pegar e de pesquisar. Então, assim, a gente que conhece sabe que ele não teria como acessar essa informação para vir aqui trazer para mim, para poder fazer passar, não. Posso só fazer uma contribuição sobre isso? Existe um autor chamado André Luiz que trabalhou muitos anos por meio de Chico Xavier, né? Que lá do outro lado, lá do extrafísico, ele é um cientista, ele é um médico, né? Porque medicina é uma ciência. E ele falou coisas há mais de 50 anos atrás que de 20 anos para cá a ciência está provando. E eu me fugiu um nome agora, me perdoe, mas existe um cientista que há 100 anos atrás ele falou que não existia mais nada que o homem poderia descobrir, que a ciência tinha acabado ali, com os grandes cientistas de antigamente. E aí
Foi exatamente depois que ele desencarnou e foi para outra fase, foi quando a astronomia, o estudo do céu, o estudo das estrelas, ele deslanchou. E hoje em dia a gente consegue acessar uma foto de uma estrela na internet. Então, por que eu estou dizendo isso? É porque existem muitas coisas. O, o incrédulo, né? É bom ter uma fé raciocinada, é muito bom. Questionar é muito bom. Mas aí a pessoa que não acredita ou que fala para julgar vai dizer assim: ah, não é muito bem assim. Mas se você for fazer igual ele fez, procurar pesquisar direitinho, você vai achar uma justificativa bioquímica de princípios ativos para o que a entidade está falando. Só que a entidade, ela vai falar no vocabulário dela. E por ela não falar num vocabulário técnico, a gente desmerece e desconsidera como saber. E assim, a gente é muito condicionado, porque eu acredito que o processo de cura, ele passa por um salto de fé. Aí passa por um salto de fé porque você consultou com uma entidade num terreiro e aí falou e você precisou de colocar sua fé em prática. Beleza, concordo. Mas pensa no seguinte, eu eu vou me consultar com um médico lá que estudou, que tem conhecimento, que vai trazer realmente uma medicação para mim, que vai fazer efeito na minha vida e que vai me curar. Beleza, acontece. Só que é o seguinte, eu chego lá para poder consultar com o médico. A maioria da população vai consultar com um médico que nunca viu na vida. Então você senta lá, o médico te recebe, ouve o seu problema, te ouve lá, né, no SUS da vida aí, não desmerecendo de forma nenhuma, sistema de saúde, mas você nunca viu uma pessoa na vida. E aí o médico vai te ouvir e vai falar, ó, ele vai pegar lá e vai prescrever uma medicação para você. Ele vai escrever ali, você não consegue ler o que está escrito ali na receita. Não consegue entender letra de médico. Você olha assim e fala, o que está escrito aqui? Eu nem sei o que está escrito. E aí você confia que aquilo que está escrito ali, que você não consegue nem ler, é o remédio que serve para poder te curar. Aí você vai numa farmácia e entrega aquela receita para o farmacêutico. E aí você acredita que aquilo que você não conseguiu entender, o farmacêutico vai entender. E aí ele vai conseguir entender e vai te dar a medicação exata para curar o seu mal. E vai curar. Cara, eu também, ó, paro e penso e falo, cara, teve um saldo de fé aí. Eu não conheço a pessoa, não sei qual é a índole dela, não estou desmerecendo, mas assim, não sei qual é. E ela escreveu um negócio que eu não entendo. Eu passei com uma pessoa que eu não sei se vai entender. E ele falou que aquele remédio eu tomo e aquilo me cura. Então, nos dois casos, a fé foi importante para que aquilo acontecesse. E antes disso, você acreditou que o pesquisador fez o remédio certo, É. que fez a composição lá direitinho. E aí a gente, assim, aí você vai para, igual eu comecei a pesquisar, estudar sobre os processos de cura do povo iorubá, né? Uma das pesquisas assim. E aí fui ler lá a PRBG, sabe? E estudar a questão das plantas. Aí eu cheguei assim a alguns conceitos iorubás que são interessantes, né? Um conceito que eu queria trazer aqui é uma palavra que é Ogum. Ogum, que não é Ogum, o orixá Ogum, mas é Ogum, que numa tradução seria o remédio. E o outro aqui, que eu até deixei aqui separado aqui, para não falar errado, mal sei falar português, quem dirá Yorubá, né? Olha lá, ó, é isso mesmo. Ogum escreve com dois Os, com acento do outro lado, e a pronúncia, né, é essa. E o outro, e a outra palavra, outros conceito é o acossé. Então é o seguinte, o que que é o Ogum? O Ogum é a medicação, é a medicina, o remédio. O acossé seria também uma forma de terapia, mas é a magia. São duas coisas que são parecidas, mas são diferentes. E aí, e como que isso é aplicado? Vamos trazer aqui exemplos para que isso é aplicado no processo de cura feito pelo povo iorubá.
E aí, assim, tanto lá eles vão falar que, vou falar mais uma vez que eu não falar errado, isso é feito por uma pessoa, né, que tem o nome de Oni-Osan, que seria o curandeiro, ou Oni-Segun, que seria o médico doutor. Então, esses são o curandeiro, o médico daquele povo. E aí é o seguinte, o remédio é você manipular a planta e fazer igual o seu Zé do Morro fez. Pega isso, pega aquilo, faz ali um composto ali e você vai produzir uma medicação. A magia seria, vou dar um exemplo, um acossé de proteção. Essa guia. Essa guia é um acossé de proteção. É um amuleto que foi feito. Essa guia me foi dada pelo Boto, o encantado, que produziu uma guia e que trouxe elementos para essa guia, e esses elementos têm significado e têm o porquê de estar aqui. Então, olha só, a gente vai ver aqui, ó, aqui tem aqui o chapeuzinho do Boto, que aí, ó, foi ele que me deu. O Boto acaba sendo o malandro, ou trazer esse arquétipo do malandro para os povos encantados do norte, os povos originários ali, dentro de uma cultura. E aí tem aqui uma fábula que chama Olho de Saci, Olho de Exu. Aí você vai para e pensa assim, tipo, para aqueles povos originários, isso daqui era importante para poder afastar o mal-olhado, afastar a inveja, afastar a negatividade da sua vida. E aí eu recebi isso de presente para que isso aqui me protegesse. Isso é uma coceira, isso tem uma magia. Isso não é só um enfeite, isso não é só uma joia, apesar de eu achar bonito. Então, tudo isso tem um porquê de estar aqui. Nesse caso aí, da inveja, olha que interessante. A gente entende que dentro da cultura iorubá existe um orixá chamado Ossan, que ele detém o poder de trazer a cura através das ervas. Ele é um grande feiticeiro, um grande curandeiro. E aí eu comecei a entender, eu falei, pô, então essa guia aqui, esse elemento na guia vai me proteger da inveja. Da inveja alheia? Sim. Mas a inveja que existe dentro de mim. Porque eu sou invejoso. Então eu tenho que reconhecer isso. E aí, da mesma forma que o mal olhado do outro não chega a mim, o meu mal olhado não pode chegar a você. Então, quando você fizer algo admirável, eu tenho que olhar com bons olhos. Isso me protege disso. Me protege do mal que existe em mim também. Me limpa, me purifica. E aí você vai ver o seguinte, pô, como que a energia da cura do Ogum e a energia do Akossé precisam caminhar juntos. Quando eu trago essa energia de Ossan para minha vida, dentro dessa cultura, é ele que vai poder trazer para mim essa habilidade, esse axé de trabalhar com as plantas. Mas aí a gente tem que desassociar o orixá com um santo que foi vendido para a gente dentro de uma cultura católico-judaica ou judaico-cristã. Como se fosse alguém livre de qualquer mazela, livre de qualquer pecado, livre de qualquer erro. O orixá não é isso. Se você for lá ler os Itãs, você vai ver que o orixá ele tinha feitos notáveis. Ele foi importante para a comunidade dele, alguns dos orixás, né? Mas ele tinha comportamentos que também eram negativos. Está escrito nos Itãs. Se a gente for falar de Ogum, tem um Itã que disse que Ogum chegou depois de uma guerra para a cidade dele, e a cidade, o povo estava dentro de um ritual que precisava de fazer silêncio. E aí ninguém falou com Ogum. E Ogum ficou irado e começou a cortar a cabeça de todo mundo. E aí até que o sacerdote ou o rei foi até ele e explicou, e aí ele se arrependeu. Esse tanto conta o momento onde Ogum virou um orixá. E arrependido ele se afastou, fincou os dois facões dele no chão, as duas espadas, e foi tragado e virou um orixá. Então assim, Ogum, quando eu trago essa energia, eu tenho que entender que eu trago uma energia para minha vida que vai ter coisas boas, mas vai ter coisas ruins também. E isso é muito bonito dentro dessa cultura, porque mostra assim, o orixá, ele tinha as falhas dele, né? Aí quando eu vou lá e enxergo o Osai, um grande feiticeiro, um grande curador,
dominava, conhecia o segredo de todas as plantas. Mas se você for ver alguns Itãs, Ossan era invejoso. Tem vários Itãs que Ossan entra numa contenda com Orumilá. E ele trabalhava por Orumilá tinha acesso ao Ifá, então a gente entende assim que o Orumilá era o médico, o grande médico, consultava ali, era o oráculo, o Ifá, consultava para poder trazer o diagnóstico, como se fosse um médico mesmo. Traga o diagnóstico, identifico a doença, para que essa pessoa faça um ebó, ou lance mão de uma medicação, uma medicina. E quem que era o farmacêutico que produzia essa medicação? O Ossan, trabalhavam juntos. Mas aí você vai ver que tem Itan que fala que Ossan, até o Itan que conta que o Ossan perdeu o olho, perdeu a perna, foi porque ele tramava contra o Urumilá, e aí o Urumilá foi consultar Xangô, Xangô mandou um raio e castigou ele dessa forma. E aí eu vou entender o seguinte, olha, eu trago essa energia para mim, de ter o conhecimento das plantas. Eu estou fazendo isso na minha vida, mas eu trago todo esse conhecimento. O conhecimento é tão grande, a informação é tão grande. Você vê que você vai ali, pega uma planta, manipula aqui. Eu já vi, pessoas aqui também estavam presentes. Uma pessoa chegar aqui carregada, entrar aqui para dentro para frente desse gongá, passar por um ritual, um ebó de limpeza com planta e sair daqui andando. Olha, olha como que essa energia foi manipulada, aconteceu aqui. Se você não tomar cuidado, se eu não tomar cuidado, o que que acontece comigo? Ó, a prepotência se invadindo em mim. Eu vou achar que isso aí aconteceu por causa de mim. E aí, ao mesmo tempo que eu recebi esse axé de Ossan para poder manipular essas plantas, eu recebi do encantado Boto um Akosan. Akosan, né? É isso mesmo. Acossando. Um Akossé que vai me proteger, um Akossé de proteção, que vai me proteger desse mal que às vezes está dentro de mim, que vai me limpar desse mal dentro de mim, para que eu não ache que eu sou alguém que eu não sou. Eu percebo um grande equilíbrio, porque, por exemplo, ao mesmo tempo que você fala que contou a história que o seu João Baiano, né? Falou, pô, eu sou um merda, mas você é um merda pior que eu. Também vem vovó Maria Conga te chamando de Joãozinho. E só a palavra Joãozinho já eleva a sua autoestima. Então, tem um equilíbrio nisso. Tipo assim, recebeu axé, mas também recebeu um remédio contra a própria vaidade. E aí você começa a equilibrar. Aí eu comecei a entender o seguinte, igual a planta ela é importante aqui dentro do ritual. Mas o ritual não é só você pegar a planta e trazer para cá. Existe um termo chamado ofó. Os yorubás falam que é um encantamento que você joga sobre a planta para que essa planta receba a energia, atue para que ela possa promover a cura naquela pessoa. E aí, mais uma vez citando o PAVG, ele fala que quando ele começou a fazer os estudos dele, os babalôs entregavam uma planta para ele e falavam um ofó. Ele achava que o ofó era o nome da planta. Daqui a pouco entregava a mesma planta com outro ofó. Na verdade, o ofó era você falar, encantar a planta através da fala, e aquela planta, ela assumir a propriedade necessária para curar aquele mal. A mesma planta curando vários maus, dependendo do ofó do encantamento que você coloca sobre ela. Ele falou que no começo ele achou que os babalôs estavam enganando ele, até que ele se ligou o que que era esse encantamento através da palavra. Olha como que a palavra tem poder. Uma palavra muda. Uma palavra movimenta energia. E aí como que isso acontece aqui? Eu vou lá e busco as plantas, mas na hora de amarrar, um monte de gente ajuda. Um monte de gente me ajuda a buscar a planta também, né? Várias pessoas. E aí, na hora que a gente chega aqui no ritual aqui, eu preciso que outras pessoas tragam encantamento através da palavra para que essa planta seja ativada. Como que isso é feito? Através da corimba. Então, eu dependo do Celei, eu dependo da Robertinha, da Suelen, de todo mundo que está ali no atabaque, trazendo essa energia do encantamento através do ponto, para que aquela planta seja ativada. Depende da terra, do sol, da lua, A gente, porque isso aqui é uma corrente, um depende do outro. Quando você fala, poxa, eu aprendo com você, a gente aprende junto ali. Isso é uma troca. A troca justa de Exu. E aí a gente começa a perceber aquele conceito Ubuntu, né? Eu sou porque nós somos. É isso. Aqui funciona como uma corrente.
teve um momento assim, pensa no seguinte, em um momento da história não existia espelho. Não existia espelho. Como que eu conseguia me enxergar se não tinha espelho para poder refletir um metal ali polido para refletir a minha imagem? Como que eu me enxergava se não tinha espelho? No espelho dela? Eu me enxergava no outro. Então, eu me enxergava no outro. Quando você perguntou assim, você se apresenta? Eu falei, não, você me apresenta. Fala aí o que você acha de mim. Você vai ter uma percepção de mim. Eu fico feliz a percepção que você tem da minha pessoa. Tem outras pessoas que vão falar, não, cara, esse moleque não vale nada. Com razão. Porque em um momento da minha vida eu agi de forma vergonhosa com essa pessoa. E ela gravou aquela impressão sobre mim. Eu vou ser quem? Eu vou ser essa duplicidade. Tem um ponto interessante de Exu, que fala assim, Exu que tem duas cabeças, também olha sua banda com fé. Uma é Satanás do Inferno, outra é Jesus de Nazaré. Olha essa dualidade, esses dois polos existindo dentro de mim. E aí eu olho para mim e falo, cara, eu não sou um ser de luz que quando eu cheguei no terreiro, a vovó Maria Congolô falou assim, chegou o escolhido. Não, não tem isso. Eu vou me esforçar para adquirir as virtudes. Mas meu livre-arbítrio pode fazer com que eu também erre e faça coisas vergonhosas. Eu preciso ser vigilante. Eu preciso que o outro, às vezes, chegue para mim, como a entidade fez, que a entidade não está preocupada em fazer média com ninguém, e fala, cara, tu é um bosta. Tu tá fazendo merda. E aí, assim, a gente começa a perceber o outro é extensão de mim. Eu dependo de você. Eu tenho que entender esse conceito. Sozinho eu não vou fazer nada aqui. Uma vez a mãe Célia, cara, ela conversando comigo, assim, eu achei de uma sabedoria impressionante que ela falou, porque, igual você falou, jogou limpo, foi transparente, botou as cartas na mesa sem, sabe, sem conversa atravessada. Ela falou assim, meu filho, falando sobre camboná. Ela falou assim, meu filho, e ela falou, eu vou te falar isso aqui porque eu não escondo nada de ninguém. O que eu sei, eu quero passar para vocês, à medida que a gente busca também, né? Ela falou assim, meu filho, uma gira acontece perfeitamente sem a mãe de santo aqui. Eu não preciso de estar aqui para que essa gira aconteça. Eu falei, que isso, mas mais uma vez você está ficando maluco? Ela falou, não, não precisa de estar eu aqui, não precisa de estar mais isso aqui, não precisa de estar mais isso aqui. Mas a gira não acontece sem a curimba, sem o encantamento. A gira não acontece sem o cambono. Eu falei, cara, olha só, na posição que ela ocupa, de estar à frente desse trabalho, falar que ela não tem importância, que eu, a curimba, é mais importante do que ela, cara. Aí eu entendi, eu falei, olha só, aquela ideia que a avó falou comigo, de ser humilde, de não ser mais humilhado, que eu tinha que aprender com ela, a mãe Célia já aprendeu ó, há muito tempo. A avó já ensinou isso para ela há muito tempo. E ela vem passar para a gente essa informação. E mostra assim, isso aqui tudo funciona porque uma corrente funciona junto. Todo mundo junto, todo mundo fazendo o que tem que ser feito. Ninguém é perfeito, ninguém vai ser perfeito. Essa ideia de perfeição, nem o orixá é. Contei de Ossanho, meu pai Ossanho, o Baba Ossanho falando mal de Ossanho. Mas tá escrito lá no Itan. Ó, falando mal de algum, e eu posso se eu falar mal de todos os orixás. Na verdade, eu não vou falar mal, eu vou só contar o que está escrito lá no Itan, para trazer para a O gente. conceito de mal e bom é nosso, né? E tem isso também. Aquela ideia, pô, teve atitudes, mas acontece, é isso. Eu vi esses dias que tristeza não é o antônimo de felicidade. Tristeza é o antônimo de alegria. Assim como mal não é o antônimo de bem. Na verdade, mal é a ausência de bem. Então, tipo assim, na verdade nem existe o mal, só existe Falta do bem. a falta do bem. E assim como também às vezes pode nem existir o bem, esses são conceitos nossos. Tempo e espaço são conceitos nossos. É, teoria da relatividade já provou pra gente que tempo e espaço é um conceito nosso, porque o tempo e espaço na verdade não existe, né? E assim, o papo tá bom,
Mas você, como um bom Cambone de Vovó Maria Conga, sabe que a gente ainda tem muito que trabalhar. É joia. Eu queria pedir para você perguntar se você quer falar mais alguma coisa sobre as plantas? Não, acho que tá tranquilo, Tá né? tranquilo? É. Então eu queria pedir para você encerrar indicando algum estudo, algum filme, algum podcast, alguma coisa. Indica alguma coisa que você acha que vai ser útil para a galera. Pode ser qualquer tema. Então, eu sou meio arcaico ainda, né? Pode ser livro, Eu jornal, gosto qualquer de coisa. livro. Em relação à planta, Qualquer coisa que você sentir. então, inclusive, o Patrick me indicou ali, não tem a ver com planta, mas tem a ver com a cosmopercepção da realidade através dos bandos, que é um estudo sobre Foucault, muito interessante. Também, quem tem trazido para mim o Pierre Verger, você vê assim, um francês que foi lá, se envolveu com a cultura, recebeu um título lá de, se eu não me engano, Fatumbi, né? O renascido do Ifá. Mas pessoas que pegaram uma cultura que não era grafada, que era oral, e fez essa teve essa consideração com a gente, né? E colocou no livro. Então, assim, são autores que eu acho interessante de buscar. Pelo menos é da onde eu tenho buscado informação. Então, só isso, né? Tem que lembrar, cara. Eu vou lembrar daqui a pouco, mas agora. Mas a gente vai trocando isso aí. Mas esses dois, assim, são boas referências. Esses Tanto dois. para a cultura Repete os dois banto, aí para câmera. Foucault vai trazer a questão da cosmopercepção banto e o PVG sobre a cultura iorubá. Pode ir lá que os caras são fera. Eu queria dedicar esse episódio a uma pessoa muito especial que tenho certeza que ocupa um lugar no meu coração, tenho certeza que ocupa um lugar no seu coração também. Foi um nome que a gente citou muito aqui, então não tem como não dedicar o podcast para você, que é nosso irmão, Iaquecan. Não tem como falar de erva sem falar sobre todas as coisas que a gente aprendeu, aprende e ainda aprenderá com você. Então, esse podcast é para você, esse episódio. E no mais agradecer pelas palavras, pelos ensinamentos, por tudo que você faz no programa e fora do programa. E é isso aí, vamos trabalhar? Tamo aí. Porque não existe final, né? Meio, começo, começo. Até breve.